Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Somente até aqui. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor, é isso que queremos fazer. Se a tua graça assim nos permitir nesta noite, queremos crescer, queremos amadurecer, queremos avançar rumo à maturidade em Cristo. Queremos ser verdadeiros discípulos do Senhor e não só de palavra, de boca somente, mas de verdade, em ação, de todo o nosso ser. Para tanto, Senhor, aplica esta tua santa palavra às nossas vidas pelo poder do teu Santo Espírito. Torne-a viva em nossas mentes e em nossos corações e que ela possa operar verdadeira, genuína e profunda transformação em cada um de nós. E já te daremos por tudo isso toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. O pastor britânico John Stott, a quem nós apresentamos mais cedo no culto da manhã, um servo de Deus, um líder da igreja evangélica, um dos nomes mais importantes do movimento evangélico no século XX, no início do século XXI, até a sua partida para a glória há 4 anos. Foi um profundo conhecedor da igreja, dos nossos tempos e da condição da igreja nesses tempos em que vivemos. Várias das suas palavras têm me abençoado profundamente e têm abençoado a muitos aqui. Mas algumas das suas palavras são bem desafiadoras e merecem nossa atenção e reflexão. John Stott disse à revista Cristianismo Hoje, em outubro de 2006, quando perguntado sobre o crescimento da igreja, o crescimento extraordinário do cristianismo, principalmente no sul, ou no globo sul, na parte sul do mundo, continentes latino-americano, africano e asiático. O que ele pensava desse crescimento extraordinário da igreja nas últimas gerações? Ele disse o seguinte, ouça com cuidado: há crescimento, mas sem aprofundamento. Nenhum de nós quer disputar o crescimento extraordinário da igreja, mas este tem sido um crescimento essencialmente numérico e estatístico, e não tem havido crescimento suficiente em discipulado, comparado ao crescimento em números. Posto de outra forma, em outras palavras, a igreja hoje, não só no Brasil, mas por todo o mundo, podemos dizer, ela tem uma abrangência quilométrica.
mas uma profundidade milimétrica. Ela abrange quase todos os cantos do mundo, está presente em quase todas as terras, entre muitos povos. Mas quando examinamos a profundidade da fé da igreja, sua convicção cristã, seu testemunho de vida e conversão, ela é rasa, ela é superficial. Agora, é certo que Deus deseja que a sua igreja cresça. Nós não queremos duvidar ou trabalhar contra o crescimento da igreja, mas é igualmente certo que Deus quer que a igreja cresça da maneira que Ele mesmo ordenou que ela crescesse. E eu lhes pergunto, como é que Deus quer que a igreja cresça? Somente em números? Somente em tamanho? Ou também em profundidade? E de onde vem a profundidade da igreja? De onde vem a sua força, seu vigor? Da palavra de Deus, do ensino fiel, do aprendizado constante na palavra de Deus. Por isso que aqui na catedral nós temos nos dedicado semana a semana a nos aprofundarmos nas escrituras sagradas, seja aqui no santuário, seja em sala de aula, com as nossas crianças, jovens, adultos. Todos aqui são desafiados, encorajados a crescerem na palavra de Deus, aproveitando ao máximo cada oportunidade de mergulharmos nas escrituras sagradas. Por isso temos assumido um compromisso como igreja, de estudar toda a Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, extraindo ao máximo da palavra de Deus, de cada palavra, de cada afirmação, tudo aquilo que Deus tem a nos ensinar para a nossa edificação. E mais recentemente temos feito isso aqui na carta aos Hebreus. E mais uma vez hoje precisamos prestar bastante atenção em mais um trecho das Sagradas Escrituras, especialmente estes 7 versículos riquíssimos, que tanto tem a nos ensinar sobre maturidade cristã, o que ela é e por que ela é tão importante para a vida de todos os crentes. Mas antes de estudarmos o texto a fundo, lembremos-nos do contexto, o que nós já aprendemos de Hebreus, o que o autor desta carta já nos ensinou. Nós falamos isto na semana passada, na breve recapitulação da carta, no início da mensagem. O autor desta carta já nos ensinou a respeito de questões essenciais ao cristianismo, isto é, questões envolvendo tanto a pessoa de Jesus como a obra de Jesus. Nós dissemos na semana passada que não existe cristianismo sem Cristo. Este cristianismo que tanto tem despontado e crescido no Brasil e no mundo é uma aberração, porque não considera Cristo como o centro de todas as coisas, não considera suas palavras, seus ensinos, seu sacrifício e sua obra transformadora em nossas vidas. Mas o verdadeiro cristianismo parte de quem? De Cristo, sua pessoa, sua obra. Hebreus já nos disse muito, tanto sobre a pessoa de Jesus, quem Ele é, e a sua obra, o que Ele fez, falando tanto sobre as suas credenciais, como do seu currículo. O autor já nos disse que Deus nos deu uma revelação superior de si mesmo na pessoa de Jesus. Capítulos 1 a 4, Ele é superior aos anjos, superior a Moisés, não há outro maior que Cristo, Deus encarnado, aquele por quem Deus falou a sua igreja, de uma vez por todas, definitivamente. Mas também o autor já nos começou a falar sobre a superioridade da redenção de Deus operada em Cristo Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Foi o tema da semana passada, o nosso grande, fiel e misericordioso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavras que encerraram o texto da semana passada, ali no capítulo 5, versículo 10. Chegamos agora ao centro da carta, ao coração de Hebreus, os capítulos 5 a 10,
tratarão agora do sacrifício de Jesus, da superioridade da sua obra na cruz. E o autor tem ainda muito a nos dizer sobre a morte sacrificial de Jesus. Porém, de repente, ele põe o pé no freio. Notaram isso? No versículo 11. Mantenha sua Bíblia aberta. Ele diz em Hebreus 5, versículo 11: quanto a isso o quê? Olha, isso que ele vem tratando, a obra de Jesus, o fato dele ser um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele retomará o assunto no capítulo 7. Ele ainda tem muito a dizer sobre isso, coisas difíceis de explicar. Alguém aqui é consolado por essas palavras? Alguém aqui já tinha lido a carta aos Hebreus e tinha se perguntado: meu Deus, o que esse livro está dizendo? Raquel estava confessando para mim essa semana: meu amor, eu já li essa carta algumas vezes, eu entendo quase nada. Mas alguém aqui está nessa página, que bom. O autor aos Hebreus reconhece isso. Você está em boa companhia e diz: olha, eu ainda tenho muitas outras coisas a dizer, e são coisas difíceis de entender, difíceis de explicar. Quanto mais, por quê? Ele diz na conclusão do versículo: porque vocês, não nós aqui, mas os primeiros leitores da carta, os cristãos hebreus, se tornaram lentos para aprender. Então havia algo de difícil no assunto que ele estava tratando. Ele continuará o assunto no capítulo 7 em diante, mas ele reconhece também uma dificuldade no próprio aprendizado dos cristãos hebreus. Estavam tendo enorme dificuldade em absorver a mensagem de Cristo e aplicá-la às suas vidas. E a pergunta é: por quê? O que estava tornando o aprendizado destes leitores lento? Por que eles não estavam avançando ou progredindo na fé? É isso que o autor começa a tratar aqui nos versículos desta noite. E o propósito dessa passagem, creio eu, é duplo. Tem duas coisas que o autor quer tratar aqui. Nos versículos 11 a 14 do capítulo 5, o autor quer falar da condição dos hebreus. O que estava acontecendo com eles? Ele traça aqui um diagnóstico desses discípulos de Jesus e o porquê da dificuldade deles em avançar na fé. E então, no início do capítulo 6, versículos 1 a 3, ele trata da receita, com o seguinte, oriunda desse diagnóstico: qual era a condição desses leitores e qual era a sua necessidade como cristãos. São essas duas perguntas que queremos responder. Primeiro, qual era a condição dos cristãos hebreus, capítulo 5, versículos 11 a 14, e, em segundo lugar, qual era a necessidade destes cristãos hebreus, capítulo 6, versículos 1 a 3. Vamos estudar o texto assim, em duas partes. Primeiro, a conclusão do capítulo 5. Qual era a condição destes leitores? O autor aqui já vem traçando um diagnóstico dos cristãos hebreus, os leitores do primeiro século. E não começa aqui no capítulo 5. Talvez você queira voltar um pouquinho para o capítulo 2, os primeiros 4 versículos, onde o autor desta carta lança sua primeira advertência, dizendo: olha, cuidado, para que vocês não negligenciem a mensagem da salvação, que vocês receberam a partir de Cristo, do Senhor e dos seus apóstolos, os primeiros testemunhos. Foi o primeiro sinal de que as coisas não iam bem com os leitores hebreus, aqueles judeus convertidos ao cristianismo. Ele já os alertou sobre a negligência ao ouvirem a palavra de Deus. Depois, nos capítulos 3 e 4, o autor repete por 3 vezes uma advertência vinda do Antigo Testamento, lá do Salmo 95. Ele diz lá em Hebreus 3, versículos 7, 8 e 15, e depois no capítulo 4, versículo 7: se vocês ouvirem a voz de Deus hoje, não endureçam o seu coração. A advertência é um pouquinho mais contundente. Primeiro é só uma questão de negligência, de desatenção. Agora está falando sobre um coração endurecido, sem resposta à pregação da mensagem. Quando chegamos no capítulo 5, a advertência se torna ainda mais severa. E veremos isso semana que vem, quando tratarmos de uma das passagens mais difíceis da carta e mais difíceis de todo
o Novo Testamento. Pastor, me explique Hebreus 6, versículos 4 a 6. Que história é essa de pessoas aparentemente salvas que não podem mais se arrepender? Bem, volte semana que vem e trataremos de Hebreus 6, 4 a 6. Mas, aqui no versículo 11, o autor já dá mais uma alfinetada, mais uma provocada nos seus leitores. Ele disse, Hebreus 5:11, quanto a isso, temos muito mais que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. A expressão aqui no original, lentos para aprender, diz literalmente tardios para ouvir. Então temos um fio condutor aqui, algo que une as advertências do capítulo 2 e dos capítulos 3 e 4. Aqueles leitores não estavam ouvindo bem a pregação do Evangelho, não estavam respondendo à altura do Evangelho, estavam negligenciando, endurecendo o coração e tendo enorme dificuldade de avançar na fé. Aqueles que são pais aqui, especialmente pais de crianças pequenas, poderão apreciar melhor essa expressão, tardios para ouvir. Quantos pais aqui sabem exatamente do que eu estou falando? Você dá uma ordem para o seu filho, você fala 2 vezes, 3, 4, 5, 10, e parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Parece que a criança está surda quando não está, é ou não é? Você até pergunta, meu filho, minha filha, você está surdo, está me ouvindo? Estou, papai. Então por que você não está respondendo? É algo mais ou menos assim que está acontecendo aqui. E o autor vai brincar com essa imagem de crianças, de criancice e infantilidade espiritual nos próximos versículos. Mas nós já podemos destacar algo aqui. O problema dos leitores, dos cristãos hebreus, os primeiros leitores dessa carta, não é que eles não estavam ouvindo a palavra, estavam. Muitos deles estavam lá sentados ouvindo a pregação toda semana, ouvindo as mesmas coisas, as mesmas advertências. E o autor está notando que parece que a mensagem está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Não é que eles não conheciam a palavra, não é que eles não conseguissem ouvir a palavra, nem que eles não quisessem ouvir, mas algo estava impedindo, inibindo a resposta de fé e obediência daqueles irmãos, a ponto deles não mais avançarem na fé e na carreira cristã. E por isso, como todo bom pai faz no momento desse, ele tem que dar uma chacoalhada na criança, né? Você fala uma vez, mansinho, você fala a segunda, um pouquinho mais firme, a terceira você tem que dar um susto. Chega, ouça. E o autor faz exatamente isso. Ele usa palavras muito contundentes, muito severas aqui no fim do capítulo 5 e avançando para o capítulo 6. Mas então, que sintomas, ou que outros sintomas nós podemos perceber a respeito dos cristãos hebreus? Coisas que podemos extrair aqui dos versículos seguintes, versículos 12 a 14. Versículo 11 já deu aquela meia trava, aquele pé no freio. Opa, o autor diz, eu não vou avançar no argumento, vai ser inútil. Vai ser inútil continuar, eu preciso chamar a atenção de vocês agora. E ele faz isso de uma maneira bastante contundente aqui nos versículos 12 a 14. Ele usa 2 imagens, 2 metáforas principais. Uma do âmbito escolar e outra do âmbito alimentar. Primeiro do âmbito escolar, está lá no versículo 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Ele usa 2 figuras aqui, uma do mestre ou do tutor. No mundo antigo era aquele tutor caseiro, doméstico, né? Cada família que tinha condições contratava um tutor para ensinar os seus filhos, era o pedagogo, né? Era o mentor das crianças da casa. E você tem aqueles que estão sendo instruídos. Se bem que aqui a imagem não é de crianças mais avançadas, é de crianças que estão sendo alfabetizadas, estão aprendendo os princípios elementares, literalmente o beabá, o abecedário, né? No caso aqui da fé. Então temos uma imagem escolar de mestres e crianças sendo alfabetizadas.
Mas ele usa uma segunda imagem, no restante do versículo 12 e no versículo 13. Ele diz: vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Aí no versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos. A imagem aqui, de novo, é de bebês que não conseguem digerir mais do que aquela dieta líquida, ralinha, própria para recém-nascidos, e adultos que já conseguem digerir uma refeição completa, não pastosa, mas sólida e variada. O que o autor está fazendo aqui com estes dois jogos de imagens? Uma escolar e outra alimentar. Ele está traçando um paralelo aqui entre duas referências na igreja, creio eu, dois grupos. Primeiro, o grupo dos adultos na fé. Quem são os adultos na fé? São aqueles que já têm tempo de caminhada cristã, que já conseguem digerir mais do que apenas histórias bíblicas, narrativas próprias para a infância, já conseguem, participar de uma boa escola bíblica dominical, já conseguem ler uma literatura mais exigente, que fale sobre doutrina, os ensinamentos cristãos. Pessoas não só bem alimentadas na fé, com alimento sólido, mas pessoas treinadas na fé. Olha a imagem que ele usa no versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, não só pessoas que já têm uma certa erudição e instrução na fé, uma capacidade de sondar as questões mais profundas da palavra, mas pessoas que demonstram uma maturidade cristã, um discernimento de vida, que sabem aplicar o seu conhecimento da palavra às questões reais da vida, sabendo discernir o que é bom, o que é ruim, o que é proveitoso e o que não é para a carreira cristã. Este é um grupo, os adultos, os maduros, os mestres na fé. Quem são as crianças então? Ou quem seriam as crianças? São os recém-nascidos na fé, os recém-convertidos, aqueles que ainda não conseguem digerir uma carta aos Hebreus, que precisam ali, do leitinho dos provérbios, dos salmos, dos evangelhos, que precisam engatinhar na fé, ainda não sabem discernir bem o certo do errado, ainda estão aprendendo as categorias da vida cristã, o que é proveitoso do que não é, o que é pecado do que não é, ainda estão sendo treinadas no ensino da justiça, versículo 13. E é maravilhoso constatar como na igreja e na vida cristã e na própria palavra de Deus há espaço para estes dois grupos. Se não me engano, foi Lutero quem disse que a palavra de Deus, ela é rasa e segura o suficiente para que crianças possam brincar na sua borda, que nem o mar. Mas as suas águas também são tão profundas que podem afundar gigantes. Assim é a palavra de Deus, ela fornece segurança e acolhimento para que crianças brinquem nas suas bordas, mas pode afundar gigantes nos seus ensinamentos. O autor reconhece esses dois grupos, e aí vem a pergunta, eu lhes faço essa pergunta: a qual destes dois grupos pertenceriam os cristãos hebreus, os primeiros leitores desta carta? Qual seria a sua resposta? O que o texto parece dizer sobre estes irmãos na fé? Bem, talvez você diga: bem, pastor, eles parecem ser pessoas que deveriam estar no primeiro grupo dos adultos, não é isso que diz o versículo 12? Embora a esta altura já devessem ser mestres, ou seja, esses leitores tinham tempo de caminhada cristã, já estavam na igreja há algum tempo, conheciam a palavra, tinham estudado as escrituras, então parece que eles estão no primeiro grupo, mas o autor também reconhece que eles têm características do primeiro grupo, apesar de já deverem ser mestres. Ele está dizendo: vocês precisam de alimento próprio para bebês, para recém-convertidos, os princípios elementares da fé. Então, vários comentaristas, ao estudarem esta passagem, têm dito: olha, os cristãos hebreus parece que estão numa categoria à parte. Eles não são nem mestres e nem recém-nascidos. Já tem mais tempo de casa, de igreja, do que um recém-nascido.
mas não têm a maturidade suficiente de um adulto na fé. Então, dizem que temos uma terceira categoria aqui de cristãos imaturos ou de adolescentes espirituais, né? Criança em corpo de adulto, né? Eles parecem ser adultos, mas não se comportam como adultos. É isso que o texto diz. Bem, apesar da popularidade dessa interpretação, eu creio que ela falhe em alguns pontos críticos. Por que eu não acabo concordando com essa interpretação? Pela seguinte razão: se os cristãos hebreus eram cristãos tão imaturos, tão infantis, a ponto de precisarem de instrução em questões elementares da fé e da doutrina cristã, pergunta: por que a carta aos hebreus não faz isso? Por que a carta aos hebreus avança em questões bastante exigentes da fé? O autor aqui no versículo 11 põe um pé no freio, mas ele não dá um retorno e volta atrás. Ele avançará nas questões difíceis da fé, próprias para mestres e adultos. Então não parece que estes leitores eram tão imaturos ou incapazes assim de digerir as doutrinas cristãs mais sólidas. E segunda coisa, segundo ponto de dificuldade aqui: por que o autor reconhece nos cristãos hebreus sinais de maturidade cristã no seu passado? Olhe para o capítulo 6, versículo 9. Ele reconhecerá: amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. E ele continua: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Isso parece uma descrição de recém-convertidos, de pessoas imaturas na fé? Não. Quanto mais se você pular para o capítulo 10, versículos 32 a 34, você pode consultar mais tarde. O autor falará que no passado aqueles mesmos cristãos estiveram dispostos a perder os seus bens, a terem seus bens confiscados por amor a Jesus, pagaram um preço por amor a Jesus. Isso é próprio de um recém-convertido? Parece que não, parece algo próprio de alguém maduro na fé, convicto da sua salvação. O que nos leva à seguinte conclusão: bem, pastor, vocês não são nenhuma coisa nem outra. O que o texto está dizendo? Eu creio que o texto esteja dizendo o seguinte: de fato, os cristãos hebreus tinham um conhecimento avançado e um retrospecto vantajoso de maturidade cristã. Porém, por causa de dificuldades recentes na sua caminhada, e nós já sugerimos que dificuldade era essa, qual era a tentação que estava batendo a porta dos cristãos hebreus? Abandonarem o cristianismo para voltarem ao judaísmo por medo de perseguição e oposição à sua fé. Devido a uma dificuldade recente, aqueles cristãos estavam retrocedendo na fé e demonstrando um comportamento infantil, impróprio para o grau de maturidade que eles tinham demonstrado até ali. E por isso que o autor tem que dar uma chacoalhada neles. Ele não está falando em termos prosaicos aqui, ele está falando de uma forma irônica, ele está ironizando. Olha, vocês já deveriam ser adultos, mestres, mas vocês estão se comportando como bebês. Ele está literalmente querendo envergonhar os seus leitores, para que eles parem e pensem: como assim? Crianças, bebês, nós? Não. Se você é pai de 2, talvez você entenda bem esta comparação. Se você é pai de 2 e o seu segundo filho nasceu pouco tempo depois, um espaço próximo do mais velho, o que você nota a respeito do comportamento do mais velho quando chega o mais novo? Sabe o que acontece? O mais velho, embora sendo mais maduro, ele começa a se comportar como o mais novo, né? Ele começa a falar com o bebê, ele começa a fazer coisas próprias de bebê. Agora ele só quer, comer no colinho, quando ele já estava comendo sozinho. Ele até começa a sujar roupa quando já não fazia mais isso. Por quê? Porque ele voltou a ser bebê? Não. Ele tem desenvolvimento e maturidade suficiente para
se portar como mais velho, mas por causa de um episódio recente, uma provação, ele quer voltar no tempo, ele quer se comportar como um bebê para chamar atenção para si. Bem, a grosso modo, é o que está acontecendo aqui. Não que os cristãos hebreus quisessem chamar a atenção do seu pastor, não que eles estivessem fazendo isso conscientemente, mas eles estavam se comportando como se fossem bebês na fé e não adultos. Eles estavam retrocedendo na jornada cristã, e isso traz consigo uma enorme lição. Pastor, qual é a moral da história? Me ajude aqui, o resumo da ópera é este. O que os cristãos hebreus estão nos ensinando aqui? Não importa quanto já tenhamos estudado a palavra de Deus, não importa quanto você conheça bem as doutrinas cristãs, e não importa o quanto você já tenha se exercitado na fé, amadurecendo nos caminhos do Senhor, se você e eu não continuarmos avançando e amadurecendo na fé, sabe o que vai acontecer? Vamos estagnar, ou pior, vamos retroceder, nos comportando não mais como adultos na fé, mas como crianças. Se este perigo rondou a casa dos cristãos hebreus, pode rondar a casa de qualquer crente aqui por mais tempo de igreja que você tiver, maior que seja a sua caminhada no Evangelho. Quem não avança e quem não continua amadurecendo na fé, estagna, vai retroceder. E pior, como veremos na semana que vem, se não vigiar, pode acabar abandonando os caminhos do Senhor. Pois bem, eu pergunto, há crianças na fé aqui? Crianças mesmo, pessoas recém-convertidas, recém-chegadas ao cristianismo. Você ainda está aprendendo os primeiros passos, o abecedário da fé cristã? Não tenha vergonha disso. Esta igreja tem espaço para você. Toda igreja deve ter um bom berçário, e não só o berçário, para os recém-nascidos biológicos, mas também os recém-nascidos na fé cristã. É importante ter cuidado com aqueles que estão engatinhando nos princípios elementares de Cristo, que estão se tornando pela prática e pela experiência bons discernidores do bem e do mal. Amém? Pelos recém-nascidos na fé. Há entre nós adultos e mestres, aqueles que já estão galgando passos mais vigorosos, aqueles que já estão encarando uma teologia sistemática, uma teologia bíblica, uma escola bíblica dominical, que já estão se tornando mestres, jovens mestres da palavra, pais, mães, experientes na palavra, discernidores do bem e do mal. Amém? Que você continue avançando e amadurecendo para poder fortalecer outros nesta igreja, a começar pelos da sua casa. Mas será que há entre nós aqueles que pelo tempo de conversão já deveriam ser mestres, mas estão se comportando como bebês, como crianças na fé? Seja qual for o motivo, ou pior, e aqui nós temos uma possibilidade que eu acho que nem o autor aos Hebreus considerou, mas que se tornou moda na igreja em nossos tempos. Será que há pessoas que nunca avançaram na fé além do abecedário do Evangelho? Apesar de estarem anos, décadas dentro da igreja? Será que há alguns entre nós assim? Que apesar de estarem aqui domingo após domingo, mês após mês, ano após ano, nunca avançaram além do beabá cristão? E se este for o seu caso, o que está impedindo o seu crescimento e amadurecimento na fé? Por que você parou de crescer? Ou pior, o que está avançando o seu retrocesso espiritual? No caso dos cristãos hebreus, era algo legítimo, era perseguição, era oposição. Eles estavam com medo de avançarem na fé e de permanecerem na igreja por temor do quê? De perderem a própria vida, de se arriscarem, de se exporem e terem suas vidas ceifadas. Quanto a nós, o que está nos impedindo de avançar? Seria algo muito menor do que aquilo que os
hebreus cristãos enfrentaram? Será que os encantos deste mundo estão te impedindo de amadurecer? Você está mais preocupado em crescer nos estudos, na carreira, no cultivo de uma bela figura, de uma saúde perfeita? Você cresce em todas as áreas da sua vida, menos na mais importante, que é a sua fé. Você trata a sua fé como um assunto tão vital quanto o crescimento dos seus investimentos financeiros, sua evolução patrimonial, a reforma da sua casa, o cuidado da sua família, o cuidado com o seu corpo. Se não trata, por que não trata? Por que você não considera o seu crescimento espiritual como sendo de maior importância na sua vida? Será que são os encantos deste mundo? As outras opções deste mundo? Ou será que são os cuidados e as preocupações deste mundo? Pastor, estou muito cansado. Eu entendo isso, os dias são cansativos. Mais trânsito, mais obras, mais impedimentos para estar na igreja. As tentações são múltiplas. Pastor, estou desanimado, estou sem encorajamento, estou sem motivação. Eu sei, mas a sua alma não pode esperar. Não pode esperar. A criança que diz que está cansada de estudar, deve parar de estudar? Não. O profissional que diz, quer saber, eu acho que eu não vou avançar mais na minha carreira, ele tem esse luxo hoje em dia? Não tem. O cristão tem o luxo de dizer, quer saber, vou deixar esse assunto de maturidade mais para frente, quando eu tiver tempo. Não, o tempo não sobra, ou você cria tempo, ou ele não existirá. Ou você faz por onde planeja amadurecer na fé, ou você vai parar, estagnar e retroceder. Então todos nós aqui temos uma convicção plena da nossa condição espiritual. O que você diria a seu respeito? Você está crescendo e amadurecendo? Ou há tempos você estagnou na fé e já começou a retroceder? Pois você só pode estar em uma dessas duas direções: ou caminhando rumo à maturidade, ou estagnando e retrocedendo na fé. O autor já nos mostrou qual era a condição dos hebreus. Eles tinham estagnado e estavam retrocedendo a ponto de parecerem crianças e não mais adultos. Então ele nos dá a receita nos versículos 1 a 3 do capítulo 6. Se aquela era a sua condição, qual era a sua necessidade? O que eles tinham que fazer? Urgentemente, prioritariamente. Ele diz, Hebreus 6, versículo 1: portanto, concluindo, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Meus irmãos, não existe plano B para a jornada cristã. Não existe alternativa para o cristão a não ser amadurecer. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Amadurecer, crescer, se tornar um crente convicto, íntegro, maduro, na fé, na vivência cristã. Não é isso que Paulo fazia? Ele dá o seu testemunho em Filipenses 3, deixando para trás as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação em Cristo. Ele deu esse testemunho aos Coríntios, 1 Coríntios 13, quando eu era criança, eu pensava como criança e falava como criança, mas eu cresci. Paulo cresceu e queria que suas ovelhas crescessem. Ele diz isso em Colossenses 1, 28 e 29. Ele disse que trabalhava incansavelmente, não ele, mas o poder de Deus na sua vida, para apresentar os cristãos maduros, íntegros, perfeitos na presença de Deus. Essa era a agenda de Paulo. Era a agenda de Pedro. 2 Pedro 3, ele conclui a sua carta de testamento dizendo: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Cresçam, amadureçam. E meus irmãos, tudo que acontece na sua vida, tudo, Deus ordena para o seu crescimento, até suas provações. Você sabia disso? Tiago diz isso no capítulo 1. Tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Por quê?
A prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que nós sejamos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Pasme, Deus orquestra tudo na sua vida, até suas aflições e sofrimentos, para que você amadureça, cresça. E os cristãos hebreus não deveriam ser exceção à regra. Portanto, deixemos os ensinos elementares de Cristo, o abecedário da fé, e avancemos para a maturidade. Mas há duas coisas a mais que o autor nos diz aqui sobre este amadurecimento cristão. Duas coisas indispensáveis à maturidade de todo crente, de todo verdadeiro discípulo. Primeira coisa que ele diz é que nós não devemos abandonar os princípios elementares da fé. Não é isso que ele diz. A criança, para crescer na sua fala, no seu pensamento, tem que abandonar o alfabeto? Não, ela tem que construir a partir do alfabeto que aprendeu, tem que aumentar seu vocabulário. O crente, para avançar na fé, tem que abandonar os princípios elementares da fé? Não, ele tem que construir a partir deles. O autor não está dizendo, abandone as primeiras lições da fé. Ele não está dizendo, deixe de lado. Ele está dizendo, deixe de ficar somente nisso, avance a partir disso. A partir do quê? Ele diz, em 6 afirmações, ele cita nominalmente 6 doutrinas que formam o fundamento da fé de todo crente maduro. Que doutrinas são essas? Olhe para o texto. Continuação do versículo 1 até o versículo 2. Avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do quê? Do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O autor escolheu a dedo cada uma dessas doutrinas. São 6 ao todo, e eu creio que possamos organizá-las em 3 pares. 3 pares de doutrinas que correspondem às 3 etapas da vida cristã: o início, o meio e o fim. O início da vida cristã começa com o quê? As primeiras 2 doutrinas: arrependimento e fé. Para onde caminhamos? O fim da história, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E o que caracteriza a vida cristã entre o seu início e o seu fim? A instrução a respeito de batismos e imposição de mãos. Bem, se nós temos que avançar a partir do que aprendemos, nós temos que ter certeza e convicção dessas lições iniciais. Que doutrinas são essas, pastor? Bem, comecemos pelo início da vida cristã. Como é que alguém se torna um crente? Como é que alguém se torna um discípulo de Jesus? Quando ouve Jesus dizendo, arrependa-se. Você achava que era dono da sua vida. Você achava que era senhor do seu destino. Você achava que estava de bem com Deus. E de repente Jesus apareceu na sua vida dizendo, arrependa-se. Você não é quem você pensa que é. Você não é tudo isso. Você é muito menos que isso. Você se acha rei, mas na verdade você é um rebelde contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E como tal, você deve se arrepender dos seus atos que produzem morte e condenação eterna, porque sem Cristo todos estão mortos e são passíveis de condenação eterna. As boas notícias do Evangelho começam com más notícias para todos nós. Nós não somos tudo o que pensamos ser. Nós somos pecadores nas mãos de um Deus irado, dignamente enfurecido com o nosso pecado. Mas a maravilhosa notícia é que o rei traz uma oferta de paz. Quem se arrepender dos seus atos que produzem morte, que levam à morte, e quem crer que Deus enviou seu Filho, seu único Filho, para morrer por nós no Calvário, este sim pode ser perdoado, absolvido, restaurado à comunhão com Deus. É assim que começa a vida cristã.
Pela exigência do Evangelho, arrependa-se e creia, arrependa-se e creia. E são as duas primeiras doutrinas aqui na lista. Aonde tudo isso vai nos levar? Veja as últimas duas doutrinas, ao fim da história. Por que eu preciso me arrepender? Por que todos precisam se arrepender e todos precisam crer? Porque todos nós temos um encontro marcado com Deus. Porque todos nós um dia estaremos perante o tribunal do juiz, prestando contas por cada palavra, cada pensamento, cada postura, cada procedimento nosso. O juízo está marcado. Um dia você e eu estaremos lá, sem exceção. Os que estiveram dentro da igreja ou não, todos terão que prestar contas ao juiz. Todos serão ressurretos, os mortos serão ressurretos, todos terão que se apresentar e haverá absolvição somente para os que renderam a sua vida a Jesus, enquanto nesta vida. Não há outro caminho, porque ninguém será absolvido pelas suas boas obras. Quão boas têm que ser as nossas obras para merecermos o céu? Quanto eu preciso ler da Bíblia? Quanto eu preciso orar? Quanto eu preciso ir para a igreja para ser salvo? Resposta: é impossível, porque eu não sou salvo pelo número de capítulos lidos por dia, o número de minutos orados e o número de cultos que eu frequentei. Ninguém é salvo por essas coisas. Somos salvos unicamente pelos méritos de Jesus, o sacrifício perfeito dele na cruz. E se eu puder entrar no céu, não será pelas minhas obras, mas pelas obras do meu Redentor. E é esta esperança pelo porvir que conduz a minha vida agora. Eu não vivo mais como dono da minha vida, como senhor do meu destino. Eu tenho um dono, eu tenho um Senhor. Ele me conduzirá ao destino eterno pela sua graça. Agora, o que eu faço entre o início e o fim da minha vida? O autor cita mais duas doutrinas no versículo 2, e são as mais difíceis de explicar, pelo menos no contexto. Pastor, o que são a instrução a respeito de batismos e a imposição de mãos? Não temos tempo aqui para expor todas as possibilidades, e são várias interpretações possíveis. Deixe-me apenas citar as duas mais plausíveis e a que eu acho mais convincente. Dizem alguns, e eu não quero desmerecer por inteiro o argumento destes comentaristas, que quando o autor fala sobre batismos no plural e imposição de mãos, ele está falando sobre dois ritos que marcariam a vida de um recém-convertido na igreja primitiva, que eu viria falar de um batismo interno, o do Espírito, e um batismo externo, das águas, sendo que o segundo, batismo nas águas, seria um testemunho público do primeiro, o que Deus produziu em nossos corações pela obra do Espírito Santo. E muitas vezes, vemos isso no livro de Atos, a conversão e o batismo de alguém era marcado pela imposição de mãos, um sinal de bênção, de recebimento da promessa do Espírito. O que o autor estaria dizendo? Que para amadurecer na vida cristã é preciso arrepender, se arrepender, crer, ser batizado, ser cheio do Espírito e viver em novidade de vida até o fim da história. É uma interpretação perfeitamente plausível, muito crível, mas eu não acho que é a mais convincente no contexto. Por quê? Por algumas razões. Porque eu não creio que seja a interpretação que mais se encaixe com a situação dos cristãos hebreus. Lembre-se, eles estão vindo de um contexto de judaísmo, de vários ritos de purificação. A palavra que o autor usa no versículo 2 para batismos não é a palavra comum que se refere ao batismo nas águas no Novo Testamento. É uma palavra muito usada para descrever os banhos dos judeus que eles tomavam num ritual de purificação pelos seus pecados. E a imposição de mãos era um dos sinais mais marcantes no ritual judaico no templo, quando um sacerdote era consagrado ao sacerdócio pela imposição de mãos, e quando um sacerdote impunha as suas mãos sobre um sacrifício, transferindo simbolicamente a culpa do pecador para o sacrifício. Se este for o referente, o que o autor está dizendo aqui? A respeito da instrução sobre batismos e a imposição de mãos, ele está dizendo o seguinte: vocês já sabem que os antigos ritos do judaísmo são desnecessários. Vocês não precisam mais se banhar todas as vezes que pecarem, vocês já foram separados por Cristo nas águas do batismo.
Só Cristo salva. E pelas águas do batismo vocês estão unidos na morte e ressurreição de Jesus, o sacrifício perfeito. Vocês não precisam mais de um sacerdote separado para o sacerdócio pela imposição de mãos. E vocês não precisam mais de sacrifícios sobre os quais imporem as mãos. Cristo é o sacrifício perfeito. E quando vocês receberam o Espírito, a obra de Cristo foi aplicada às suas vidas, uma vez por todas. Se esses foram os referentes, o que o autor está dizendo aqui? Que do início ao fim da vida cristã, o que importa, primeiro, é o que Cristo fez por nós na cruz, e o que está representado no nosso batismo. Nós somos um na morte e ressurreição de Jesus. O que Ele fez na cruz, Ele fez por mim. E segundo, somos marcados pelo que Cristo está fazendo agora em nós, pelo seu Espírito, representado pela imposição de mãos dos cristãos no primeiro século. O que faz alguém amadurecer na fé é saber que os seus pecados já foram lavados no sangue do Cordeiro e que o poder do Espírito Santo é capaz de nos transformar dia a dia, de glória em glória, de fé em fé, até o dia em que veremos o juiz face a face. Mas tudo isso é só o fundamento, é só o abecedário da fé. Construa a partir disso, avance para a maturidade, diz o autor. Então, pastor, qual é aquela segunda coisa que o texto nos diz sobre maturidade cristã? A primeira é essa: avancemos, mas não abandonemos a base da nossa fé. Arrependimento dos pecados, fé em Deus, batismo, imposição de mãos, visando ressurreição e juízo final. Mas segundo, que ninguém jamais se esqueça que o processo de maturidade espiritual é tanto uma responsabilidade nossa, como uma graça concedida por Deus. E há duas referências aqui no texto que deixam isso muito claro. A primeira está no versículo 1. A frase que diz: avancemos para a maturidade, literalmente no original, não está na voz ativa, mas na voz passiva. O texto originalmente diz: deixem-se levar, deixem-se ser conduzidos rumo à maturidade, como uma criança que é conduzida pelo seu responsável, seu maior, seu pai. O autor está dizendo: vocês precisam se entregar, mas é o pai que os conduzirá à maturidade. Só Ele pode fazer isso. E Ele reconhece isso no versículo 3. Avançaremos se Deus nos permitir, se Ele nos der a graça. Porque o que Deus exige de nós, maturidade, é algo que só Ele pode produzir em nós pela sua graça. Então, à luz de tudo isso que aprendemos nesta noite, eu pergunto a todos aqui: qual é a maior necessidade da igreja hoje? No Brasil e no mundo. O que a igreja mais precisa hoje? Não é de templos maiores, não é de cultos mais animados, de personalidades mais vibrantes. O que a igreja precisa mais do que tudo é uma nova visitação da graça de Deus, para que ela pare de viver como criança, uma infância e adolescência interminável. A igreja precisa amadurecer na graça de Deus. Ela precisa voltar a crescer, e não apenas em números, mas em profundidade, em integridade e maturidade. E nós aqui? O que nós mais precisamos? O que você mais precisa hoje? À luz do texto, deixe-me sugerir que você não precisa de mais dinheiro em primeiro lugar, nem de mais saúde, nem de mais conforto, nem de mais qualidade de vida. O que eu e você mais precisamos é da graça de Deus, para que não estagnemos, não paremos na fé e comecemos a retroceder à infância espiritual. Nós precisamos avançar. Deixemos os ensinos elementares de Cristo e avancemos. Diga a pessoa mais próxima de você: avance. Avance na fé. Cresça na fé pela graça de Deus.
Mas eu pergunto: há alguém entre nós aqui que jamais tinha ouvido falar do Evangelho, que nunca entendeu os princípios elementares do cristianismo? Porque se você não entender o fundamento, não terá como construir a partir do fundamento. O autor não quer lançar de novo o fundamento, mas se você ainda não tem este fundamento como firme fundamento da sua vida, então você não tem para onde ir ainda, até que você se arrependa dos seus pecados, renda-se a Jesus, seja batizado, receba a promessa do Espírito e viva em obediência crescente a Jesus até que Ele volte. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Faça isso. Renda-se a Jesus, obedeça-o, creia nele para a sua salvação. Mas eu creio que muitos de nós aqui, se não a maioria, já fez isso. O que nos resta? Crescer. Cresça, cresça, amadureça. Desenvolva a sua fé com temor e tremor. Cresça na palavra de Deus. Cresça nos meios da graça. Cresça na pregação da palavra. Cresça no estudo da palavra. Sugue os seus pastores. Sugue-os. Esprema tudo que há de nós. Pergunte tudo. Estude tudo da doutrina da vida cristã. Exercite-se na fé. Exercite-se nas disciplinas espirituais, para que você se torne um bom discernidor do bem e do mal. Cresça na palavra, cresça em oração, cresça no jejum e cresça na comunhão dos santos. Cresça aqui. Não tente fazer isso sozinho em casa. Já viu aquelas legendas, né? Não tente fazer isso em casa sozinho, não funciona. Não foi feito para isso. Nós fomos feitos para crescer e amadurecer como uma família, como um povo. Então cresça. Cresça, meu irmão. Cresça, minha irmã. Amadureça pela graça de Deus. E que em tudo Jesus Cristo receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, que oportunidade maravilhosa nós temos nesta noite de pararmos para refletirmos sobre a condição da nossa alma. Senhor, se nós temos negligenciado a nossa vida espiritual para priorizar tantas outras coisas, se temos deixado de lado a nossa devoção a Ti, nosso avanço na palavra de Deus, nos ensinos da justiça, perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos, nossa insensatez, nossa loucura, nossa imprudência. E ajude-nos, Senhor, agora a retomarmos a nossa jornada contigo. Ó Pai, se houver entre nós aqueles que estagnaram na fé, desanimaram, ficaram pelo caminho, que nesta noite o Teu Santo Espírito possa nos dar um novo fôlego do alto, um novo vigor, uma nova motivação para voltarmos ao primeiro amor, crescendo, deixando de lado os ensinos elementares da fé, os fundamentos para avançarmos, amadurecermos nos caminhos de Cristo, para nos tornarmos aptos, treinados, bem preparados para vivermos de uma maneira prudente, santa e piedosa neste mundo. Ó Senhor, se temos deixado que os cuidados e os encantos deste mundo atrasem o nosso aprendizado, retardem nosso crescimento, tem misericórdia de nós, Senhor, perdoe-nos e fortalece-nos na Tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a nos disciplinarmos para aproveitarmos cada oportunidade como igreja de crescermos na fé e no amor cristão. E Senhor, se houver entre nós aqueles que sequer abraçaram os fundamentos da fé até esta noite, que ainda não se renderam por completo ao Evangelho, ó Senhor, faze-os nascer de novo do alto, para que como recém-nascidos em Cristo possam se alimentar do genuíno leite espiritual
e possam um dia se tornar maduros e íntegros, servos e servas, maduros e íntegros no Senhor. Faz isto, Senhor, pela Tua graça que opera em nós, e faz com que toda esta igreja, crianças, jovens, adultos e anciãos, todos sem exceção, cresçam e amadureçam na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E que todos que assim concordam digam amém.